E aí, galerinha, tô aqui com o cabelo preso, tô morrendo de calor. Acabei de fazer um vídeo aqui cortando os cabelos e vai estar próximo aí no canal. Hoje a resenha é da minha base mais esperada de todos os tempos, de todos anos eu espero conseguir achar a cor pra mim dessa base. Várias tentativas que foram perdidas, que foram tentativas em vão, de cores que eu comprei, acabou não dando certo pra mim, infelizmente. É uma base que por aqui, pela região, eu moro em Pernambuco, eu falo isso porque eu vejo nos mapinhas, né, lá do YouTube que tem pessoas que me vêm de outros estados, até de outro país, pra você ver, menina. E eu moro em Pernambuco, no interior, portanto, é muito difícil encontrar essa base. E eu tive recentemente em João Pessoa, fiquei lá por um tempo e atualmente estou em Pernambuco. Mas eu fui numa farmácia e consegui, assim, né? Consegui, entre aspas, identificar a minha cor. E quando eu retornei por causa dessa pandemia, desse coronavírus, todo mundo tem que estar trancafiado dentro de casa, voltei, regressei. Eu disse, agora eu vou comprar, porque agora, menina, eu arrasei, eu encontrei minha cor em João Pessoa e agora eu vou comprar. Não comprei lá em João Pessoa, por quê? Porque eu encontrei muito caro, não compensava, não valia a pena. E eu não queria só comprar essas coisas, eu queria comprar mais coisas. Inclusive, tem vídeo de comprinhas aí no canal recentemente, de, assim, muitas não, mas várias bases. E nesse canto onde eu vi a base da Revlon, não tinha essas outras bases, eu queria fazer uma compra só para dividir tudo em 500 mil vezes no cartão. Aí, resumindo toda essa introdução que eu falo muito, eu consegui identificar a minha cor. Nessa drogaria, né, nessa farmácia, havia duas cores, né? A cor 300, que foi a que eu comprei, e tinha lá a 330, se eu não me engano, era 320, alguma coisa do gênero. E era um pouco mais escura. Só que, como vocês podem perceber, eu não sou tão... Eu sou clara, eu não sou assim, morena, nem... Sou clara. E eu já havia comprado a 180, que é muito branca. A 180 é assim, é mais branca do que a amiga que eu tenho, que é a mais branca, que ela ainda é mais branca do que eu. E havia comprado, na segunda tentativa, a 220, que é a cor dessa minha amiga. E ela é ainda mais clara do que eu. Resumindo, eu nunca consegui testar a base, porque sempre era mais clara. Para fazer vídeo também eu não conseguia, porque era muito claro, mesmo com o contorno, etc. O pozinho mais escuro. Não era coisa de, tipo assim, uma 280, que para 300 era pouco tom. Mas uma 220 para 300, pelo que eu percebi, eu vou ver no site da Revlon, mas se eu não me engano, essa marca da Revlon, essa Color Stay, essa base, são muitas cores. Então, acredito que por isso eu fiquei tão assim, né, chocada e tão tentada, e errei tantas vezes. Mas eu comprei a 300 e ela vem até nessa embalagenzinha diferente, porque as outras eram em outra embalagem, mas eu acredito que o que vem falando aqui é que só é a mesma informação da outra base, então eu acredito que o conteúdo não mudou. É só a embalagem mesmo que foi reformulada. E eu acho que a 300 também dá, a 330 também dá pro meu tom de pele, tá? Então essa aqui, essa 300 seria ideal pra mim hoje, que estou super branca, trancada dentro de casa. Aqui em Pernambuco tá um clima mais frio, tá meio que chuvoso, pouco sol, então não tô levando sol. Agora, se eu ficar um pouco mais bronzeada, que é algo que eu não, é muito difícil eu ficar, porque eu não gosto de levar sol, eu acho que a 330 também seria um tom ideal pra mim. Então, se você que vai assistir essa resenha aqui quer uma base mais ou menos do meu tom, vá na 300, 330. E se você tiver uma farmácia onde você mora que venda a marca, vá lá, porque talvez tenha um teste, ou pela embalagem, como é de vidro e transparente, você vai conseguir mais ou menos ver. Então, é isso que eu lhe aconselho. Depois disso, que já deu 5 minutos no vídeo, aí já tem gente que vai me matar, porque o vídeo demora muito. Eu vou começar a fazer o vídeo. Eu comprei ela por R$ 89,90, é o preço dela, você pode até encontrar mais barato ou mais caro, depende do local, mas é mais ou menos o preço dela. Ela vem a tampinha que tá ali guardada, porque com a tampinha eu não consigo fechar a gaveta, aí eu deixo ela sem tampa. Ela vem com pump, que é uma coisa maravilhosa, o tampa rosqueia, tal, então você consegue enfiar o pincel lá dentro, tirar a última gota da base, porque tudo é dinheiro, e você vai ter que tirar todo o produto de dentro para valer a pena.
Ela vem 30 ml e a minha é a cor 300. Aqui é a Gold Beige, porque em alguns sites não tem a numeração, mas tem só o nome da cor. A minha é a Golden Beige, tá? E essa minha aqui é para pele mista oleosa. Tem para versão seca também, mas eu comprei mista e oleosa porque a minha pele é mista e oleosa. E aqui 24 horas de duração. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre tudo que eu testei nesses dias e vou deixar uns trechos aí no meio do vídeo, mas quando eu já fizer minhas considerações finais, os trechos dos outros vídeos que eu gravei anteriormente, fazendo os testes com essa base. Então, e aí, galerinha, tô finalizando aqui, quer dizer, tô iniciando e finalizando no mesmo vídeo. Por quê? Acabei de fazer uns exercícios ali, uns agachamentos. O cabelo tá enxombrado de suor, porque meu suor é todo pela cabeça. Tô com a toalhinha aqui que eu tô derretendo. E o que é que eu posso perceber? Eu vim fazer esse vídeo aqui pra finalizar. Eu fiz essa maquiagem aqui. Eu acredito, eu não marquei exato não, mas foi antes de meio-dia. Porque eu subi aqui pra loja 11 horas, foi antes de meio-dia que eu fiz essa maquiagem. Ela tá brilhosa, tá? Porque eu escorri, né? Suor pingou. Mas você pode perceber que tá intacto. Intacto. Tá, tem alguns cantos que tem menos cobertura do que outros, né? Porque naturalmente, quando você faz assim pra tirar o suor, naturalmente você faz assim pra tirar o suor que escorreu, você também acaba tirando a maquiagem. Mas você pode perceber que está intacto. Intacto, intacto. O que é que eu tô fazendo? Eu já gravei há alguns dias, eu acredito que esse é o último, porque digamos assim, todas as formas de passar essa base eu já fiz só usando primer, já fiz sem primer, já fiz com hidratante, sem hidratante, já fiz de todas as formas, usei essa base de todas as formas para poder testar de todas as formas. E hoje eu acredito que é o último vídeo, amanhã eu já vou fazer a resenha dela. O que eu posso perceber é que ela, apesar dela de demorar muito, né, de você acabar perdendo em cobertura em alguns pontos específicos, né, que geralmente é o canto onde você mais soa, ela se permanece intacta. Eu soei tanto aqui que fez umas bolinhas de suor, a bolinha de água mesmo, de suor. E ela não esbranquiçou, eu fiz assim, sequei e não saiu, não manchou, não arrancou o taco. Então, assim, durabilidade em questão de suor é excelente. Amanhã eu vou gravar e aqui eu acho que é o último vídeo para atualização de todas as formas que eu testei essa base. E eu só posso dizer que estou amando, tá? Um beijo e até a próxima. O que é que eu fiz? Assim que antes mesmo de testar a Boca Rosa, testar qualquer outra, eu queria testar essa. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a testar. Eu só usava ela, não usava corretivo, não fazia técnica de bake, o contorno era muito sutil, só pra não ficar com essa cara muito assim chapada de base. E era muito sutil o que eu fazia, só a sobrancelha, um rímel e ficava o dia todo. Às vezes ia correr, às vezes ia fazer uns exercícios aqui, já que a gente está fazendo tudo em casa. Ia fazer uma faxina, ia lavar um banheiro, ia gravar outros vídeos, ia estudar, ia fazer a minha vida normal. Aí, quando chegava à noite, eu ia e tirava. Primeiro eu fiz o teste só com a base, sem corretivo, nada. Depois eu fiz o teste, uma parte do rosto com o primer da Revlon, da mesma marca, e uma parte do rosto sem o primer da Revlon, só ela pura. E nenhuma das vezes eu testei com corretivo, só usei a base. E nenhuma das vezes eu fiz técnica de sentar pó, nem pó solto. O único pó que eu usava era esse pozinho aqui, que já tá até no fim. Tô até com vergonha de mostrar, porque não tem nem mais nada o que tirar. Mas eu tô empenhada a terminar ele. Então, o que é que eu fazia? Eu passava o pincel assim, ia selando assim, só aquela selada básica, super pouca, quase nada, super fina. Por quê? Porque eu não queria colocar muito pó, nem queria fazer aquela técnica com a esponjinha de danar o pó, aquele solto. Porque o pó, querendo ou não, ele ajuda para que a base dure mais, né? Ele faz com que a base permaneça por mais tempo, mais sequinha. Então, eu não queria que o pó interferisse. Então, era só uma selada super, super superficial. Então,
Em outra ocasião, eu testei da seguinte forma. Passei um hidratante só na metade do rosto e passei o hidratante na outra metade do rosto. E assim foram os meus testes. O hidratante que eu usei foi um da Nivea de latinha, o azulzinho, e em outra ocasião foi aquele Hydra Boost da Neutrogena, que é o que eu tô usando normalmente. E foi isso que eu fiz, nada mais do que isso. E o que é que eu pude perceber? Primeiro eu vou fazer a aplicação aqui no meu rosto para vocês verem. Primeiro, antes de tudo, né? Antes de eu poder falar de tudo. A consistência dela é uma base líquida, eu vou colocar aqui. Mas ela não é tão líquida. Ela escorre, escorre. Mas ela não é aquela tipo... como é que eu posso dizer? Tipo conta-gota, né? Ela é líquida, mas nem tanto. Eu fiz a aplicação com ela, com pó, ou com pó não, com esponjinha. Aqui a minha pele só tá limpa, tá? Não tem hidratante, não tem nada. E fiz a aplicação dela só com o pincel. Eu não senti diferença em cobertura e não senti diferença em rendimento. Por quê? Uma coisa que eu percebi nela é que ela não rende. Ela não é, assim, eu tô acostumada, minhas bases, por mais que nesse momento eu tô olhando aqui só pra ver onde é que eu tô aplicando, pra não fazer merda. Mas o que eu percebo ultimamente é assim, eu tenho muitas bases que são mais grossas, tipo a que eu uso mais, né? Que é tipo a da Pausa para Feminices, da Ruby Rose, da Diversas. Essas bases são bases mais grossas, que eu coloco no diluidor para ela ficar mais emoliente. E esse tipo de base, eu coloco essa quantidade que eu coloquei aqui, quando eu coloco o diluidor, ela dá pro meu rosto inteiro. Já essa base da Revlon não, são 3 pumps. Eu uso um pump na bucha desse lado, um pump nesse lado e um pump pra testa. Pra conseguir fazer uma cobertura homogênea, mas não é uma cobertura alta e não é uma cobertura média, é uma cobertura de leve para média, porque você pode perceber que apesar da minha pele estar coberta, isso aqui você percebe, né? Tanto que eu não tenho essa parte aqui mais funda, você percebe que ela tem uma cobertura, mas não é uma cobertura alta, tanto que, ó, eu consigo ver ainda essa manchinha de espinha que eu tenho aqui, que eu machuquei e fez a mancha, né? A manchinha de espinha ainda tá aqui. Eu sei que não é a cobertura certa, que pra camuflar esse tipo de mancha mais escura é um corretivo colorido, mas enfim, quando a base é mais, digamos assim, mais pesada, quando ela tem uma cobertura maior, quando ela tem uma alta cobertura, mais pigmento na sua fórmula, uma camada assim já esconde mais do que escondeu essa. Então, o único ponto negativo eu já vou falar, porque ela só tem esse ponto negativo, na minha opinião, é que essa base não rende. Agora, ela não rende de forma alguma. Então, assim, se você... Essa base, eu só vou usar realmente pra sair. Porque eu amei ela e eu não vou estar gastando essa base pra fazer gravação, a não ser que seja necessário. Mas eu só vou usar ela realmente. Eu coloquei outro pampa aqui que já acabou pra aplicar. Eu só vou usar ela realmente pra sair. Mas se você quer uma base dessa pra ir trabalhar, você tem o mesmo problema que eu, no caso, né? Que você quer uma base mais fluida, que não marque tantas linhas, mas que seja sequinha, etc. Se você quer uma base nisso, você vai conseguir com ela. Agora que ela não rende, então uma basezinha dessa que duraria, sei lá, 6 meses, você usando todos os dias, talvez dure menos, dure 3 meses ou 4, ou até menos, não sei, depende da quantidade de manchas e da cobertura que você quer dar com ela. Por isso, eu só vou usar essa base realmente para sair ou para maquiar cliente. Mas para gravar vídeos, esse tipo de base assim mais cara, eu não uso, porque eu gravo vídeos, dessa quarentena eu tô colocando 3 vídeos por semana. E todos esses vídeos praticamente eu tô usando base. Então, se eu for usar base todas as vezes, essa base todas as vezes que eu vou gravar vídeo, antes de terminar a quarentena eu já tenho terminado o frasco. Então, vamos recapitular. Ela é uma base, digamos assim, ela é uma base de leve para média, ela não é uma base de alta cobertura, nem uma base de média cobertura, ela é uma base de leve para média. Você consegue fazer camadas nela? Você consegue. Eu vou colocar mais um pump aqui, ou um pouquinho só
só um pouquinho, coloquei um pump todo não. E você vai perceber, eu vou chegar mais perto, que ela faz a camada e ela não tira a de baixo, tá? E outra coisa, Paula, mas por que você não faz então com pincel? Eu percebi que, independente de fazer com pincel ou com a esponja, a cobertura dela é igual, ela não fica mais pesada porque é feita com pincel. Ela é tão emoliente que ela fica com a mesma cobertura. Aí, como eu sou mais habituada a fazer com a esponja, eu faço com a esponja, mas eu fiz com língua de gato, não fiz só com uma, eu fiz com 3 línguas de gato, como eu ia falar, que eu tenho aqui. E todos 3 desempenharam da mesma forma. Cadê o outro? Eu apliquei com esses 3 pincéis diferentes e todos 3 deram a mesma cobertura. Então, o problema não é o pincel, o problema é que realmente ela é uma base muito fluida e por ser muito fluida, ela acaba, a cobertura dela independe se é feita com pincel ou com esponjinha. Inclusive, eu usei com essa esponjinha, usei com a esponjinha na Mari Saad, então ela se comporta da mesma forma, por isso que eu não tô aplicando com pincel. Mas se você também quiser aplicar com pincel, ela vai ficar super boa, vai ficar super maravilhosa. Então, vamos continuar. Ela não é uma base que rende, são 3 pumps para fazer uma cobertura de leve a média, mas se você tem mais mancha, se sua pele é mais avermelhada ou se sua pele é mais acneica, você vai precisar e você gosta mais de cobertura, então eu acredito que você vai usar mais do que 3 pumps, então consequentemente ela não é uma base que vai render muito. Aí o que é que pode se fazer em relação a isso? Se ela não é uma base que cobre tanto, você usa um corretivo que cobre mais. Então, você usa um corretivo nas suas manchas, antes de usar a base. E depois a base, que aí, consequentemente, você vai usar menos produto, menos base, para conseguir fazer aplicar uniformemente na sua pele. Fora isso, quais os pontos positivos dela? Primeiro, ela, assim, eu não vou dizer que ela não marca, mas é tipo assim, de todas as bases que eu já testei até hoje, todas marcaram aqui meu bigodinho chinês. Todas, todas. Não é porque eu tô mais, assim, mais, digamos, pesando na idade, não, que eu ainda sou uma jovem, mas é porque eu realmente tenho esse bigodinho mais cavado, mais profundo, tanto que minhas tias, tudo, isso aqui, que elas são um pouco mais de idade, isso aqui é muito marcado e eu acredito que, como é genético, isso também vai acontecer comigo. Eu tenho muita marcação, inclusive eu tenho até vontade de fazer um preenchimento. Um dia, quando eu tiver assim, bem de espírito, e o medo da agulha for menor do que o medo de ficar muito cavado isso, eu vou fazer a aplicação de ácido hialurônico. Mas enquanto o medo da agulha for maior do que o medo do bigode, não vai acontecer isso, porque eu tenho muito medo da agulha, já fico até tremendo só de pensar na agulha. Mas enfim, todas as bases que eu testei até hoje, elas marcam esse meu bigodinho chinês. Umas acentuam muito, assim, extremamente demais desnecessário. Tanto que eu passo muito primer aqui, ou eu capricho na hidratação aqui, ou senão eu coloco pouquíssimo produto aqui, só dou uma batidinha, porque quanto mais produto, mais vai marcar. Não passo nem corretivo. E essa base, de todas que eu já testei até hoje, né? Ainda faltam 3 bases que estão aí pra eu testar. Das novas que eu comprei, mas até hoje, das bases que eu testei, essa da Revlon é a única que marcou, tipo assim, não marcou, vincou um mínimo, uma coisinha assim, sabe, um fio, que isso você só vai prestar atenção se você olhar assim, cara a cara, num espelho. Pronto, foi o que ela marcou em mim. Se você não for olhar cara a cara no espelho, você não vai conseguir ver o que ela marcou. Ela marcou uma linha, um fio assim, uma linha de agulha ela marcou aqui. E não foi todo, foi aqui, ó, só no comecinho, aqui. Então, assim, foi mínimo, quase imperceptível e foi mínimo. E em algumas aplicações. E teve aplicações que ela não marcou nada. Que do começo ao fim ela ficou sem marcar nada. Principalmente quando eu percebi que eu usei ela com hidratante. Eu percebi que ela não marcou nada, nada, nada. E então esse é o ponto mais positivo, melhor da vida. É ver sempre é que ela marca
Tipo assim, muito pouco, quase nada. Então, se você é a menina da pele madura, que tem muitas linhas, que já tem uma idade assim, a pele já tá mais madura, e às vezes isso nem tem a ver com a idade, às vezes você acaba você não acaba se cuidando muito, então às vezes você é super jovem, mas você já tem várias linhas evidentes. Então, se você tem essas linhas e você não gosta dessas linhas e queria uma base que não acentuasse tanto essas suas linhas novamente, né? Essa é a base para você. Ela não vai acentuar, pelo contrário, ela não acentua, ela disfarça, ela é maravilhosa. Outra coisa que eu amei nessa base, aqui, ela nem é totalmente seca, aquela cara de repuxe, de reboco, mas ela fica como se fosse natural. Então, para usar essa base, eu coloco um pouquinho de blush, um leve contorno, sobrancelha, rímel. Acordei assim, acordei maravilhosa. Porque ela é muito fluida, ela é muito fininha. A camada dela não é tão grossa, não é tão grosseira, ela não é aquela base ressecada que faz com que você fique mais velha ao invés de lhe deixar mais jovem. Ela é excelente, excelente. E outra coisa que eu fiquei impressionada com a duração dela. Tiveram dias aí que eu passei antes de meio-dia e fui tirar quando fui dormir. Em algumas gravações eu não finalizei, dando retorno para dizer o que é que aconteceu depois. Provavelmente essas gravações foi porque eu tomei banho, tirei, fui dormir e esqueci de gravar novamente. Mas eu lembro sim que todas as vezes que eu fui lavar meu rosto após o dia usando essa base praticamente, ela estava praticamente intacta. Tinha sim saído mais aqui na região onde eu bebo muita água. Quando eu vou correr, eu suo muito, então eu faço muito isso aqui. Eu já falei em outros vídeos pra vocês que meu suor é da cabeça, o suor todo vem da cabeça e escorre. Então é normal eu fazer isso, é normal eu fazer isso aqui assim, porque o suor desce, aí eu tiro assim. Mas assim, fora esses dias que eu fui fazer algum tipo de atividade suei dessa forma, todos os outros a base estava praticamente intacta. Praticamente intacta. O contorno estava onde deveria estar. Você percebia assim que tinha um pouco menos de cobertura em algumas áreas, que é as áreas mais oleosas, né? Bochecha, testa. Mas no resumo total, quando eu ia passar o lencinho para tirar toda a base, ou quando eu ia direto pro chuveiro, ia passar o demaquilante, ia passar o sabonete, eu via que saía muito. E quanto mais você esfregava, mais você via que tinha base. Então, assim, ela é uma base de. Quando ela falar que 24 horas, eu realmente não duvido que ela dure 24 horas. Eu acredito piamente nisso. Porque tiveram dias que eu usei assim mais de 8 horas, muito mais do que 8 horas, e ela ficou perfeita, perfeita. E realmente é uma base da hora. Outra coisa, ela é a prova de lágrimas. Em um dos vídeos eu tava assistindo uma palestra espírita, eu sou muito emotiva, então eu começo logo a chorar quando eu assisto esse tipo de palestra. Eu chorando, né, escutando Haroldo e tal, e ela não, a lágrima caindo, e ela não abria, ela não manchava, ela não ficava esbranquiçada, não, ela se comportava normal, é como se a base fosse a minha pele, e a minha pele fosse a base, não existisse diferença. Com água também, nem com suor, porque realmente até onde eu tirava assim o suor, até onde o suor escorria, eu não chegava em casa toda manchada, ou eu chegava em casa e tava aquela listra onde o suor escorreu, não, pelo contrário. Então ela é uma base super resistente. E é isso. Ela é uma base super resistente, ela é uma base de que dura horrores, ou dura muito. Ela não evidencia linhas, pelo contrário. E ela é tudo de bom. A única coisa realmente negativa é que ela não rende muito. E se você quer uma base, assim, de muita cobertura, de extremamente porreta na cobertura, porque você precisa, por causa das suas manchas, que talvez você tenha um melasma e tal, e você prefere uma base com mais cobertura do que tá fazendo corretivo e tal, ela não é pra você, porque ela tem uma leve a média. Ela é uma base de leve a média. Nem é leve, nem é média. Ela fica no meio termo. E pode ser construída camadas até você conseguir uma média cobertura ou até uma alta. Mas eu acho muito difícil você chegar numa alta cobertura, porque apesar dela ser leve, assim, mais fluida, mesmo você colocando uma segunda camada, ela não consegue chegar a alta cobertura. Ela chega ali numa média cobertura bacana. Mas uma alta cobertura eu acho pouco provável que você vai conseguir com ela. A não ser que você faça aí uns 10, 15 camadas, que também eu acho desnecessário.
Mas ela é muito boa. A única coisa que a Heaven, eu sei que ela não vai me escutar, mas o que ela poderia me escutar é se você colocasse um pouquinho mais de pigmento nessa base, só para ela ficar assim, só um pouco mais pigmentada, ela seria a base da minha vida. Toda vez que eu maquiava minha amiga, que eu já havia maquiado algumas vezes para ser minha modelo, ela sempre ficava perguntando: Paula, que base é essa? Essa é a melhor base que eu já testei. Eu achei que a base da Mary Kay era a melhor, mas essa é a melhor base que eu testei. E eu ficava assim: puta que pariu, eu não tenho como testar essa base. Eu queria tanto pra ver se o que ela tá falando é real. E é. É tudo real, porque ela é excelente, ela é maravilhosa. Essa base é o meu xodó. Então, se você, ó, eu já falei, ó, pelo vídeo aqui já tem 30 minutos que eu tô falando. Já tem pelo menos o quê? Uns 10 que eu já terminei. Tem bases que mesmo acabei de aplicar, ela já começa a vincar aqui. E essa não. E outra coisa, ela, apesar dela não falar na embalagem dela que ela dá um efeito blur e tal, eu percebo, eu vou até aproximar, que não é que ela dê um blur, não é que não dê pra perceber que tem poros. Claro que tem poros, né? Eu tô viva, isso é uma pele normal de um ser humano, não a pele de boneca daquelas modelos de Instagram que nem existe. Mas você pode perceber que ela não evidencia, apesar de ser mate, porque tem algumas bases mate, que no poro, quando o poro é muito dilatado, né? Porque quanto mais oleosa a pele, mais o poro é dilatado, a não ser que você trate esse poro. Mas, deixa eu dar uma enxada aqui na outra, tá parecendo que eu tô morta. Mas você pode perceber que eu tenho muito poros aqui nessa região. Mas tá vendo o blur? É como se ela desse uma suavizada. Não, essa base, se você tem esses R$ 100 para você comprar essa base de R$ 89,90 e pagar, sei lá, 20 de frete, você vai amar. Amar, a menina se joga, divide em 10 vezes no cartão, em 12, de passa um ano pagando ela, porque você não vai se arrepender. Outra coisa, eu tenho uma linha aqui, ó. Essa linha que é bem evidente quando eu mexo, né? Quando eu falo. E mesmo ao longo dos dias, você percebe, ó, que como já é uma linha, você percebe quando você fala. Mas ela não fica tão feia e marcada como fica em algumas bases. Isso até eu vendo pessoalmente, que às vezes na câmera não vai perceber. Mas eu vendo pessoalmente, eu vejo que é uma base assim, ó. Só maravilhas. A melhor base que eu já testei até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um vídeo longo, mas vale muito a pena. Então assista todos esses minutinhos, tá bom? Um beijo e até a próxima.